Bom dia, amados irmãos. Os que eu ainda não cumprimentei, são poucos que não os vi antes, né? Nós estaremos dando continuidade ao estudo que temos feito sobre o tema geral, vencendo os ladrões da nossa felicidade. Serão vários estudos devocionais no domingo de manhã, de 10 minutos, mas hoje nós, a pedido do Fábio, nós nos estenderemos um pouquinho mais. Hoje nós estaremos pensando sobre o tema, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estivemos cantando sobre isso, parabenizo os queridos que escolheram os hinetos, eles estiveram dentro do tema, da temática geral, nós estaremos pensando exatamente sobre isso. Há um versículo que vocês conhecem de cor, que é João 10:10. Quem sabe de cor, por favor, pode dizer para mim? João 10:10. Opa, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Salmo 118, versículo 24, nele o rei Davi, ele declara assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando você acordou de manhã, qual foi a sua primeira atitude? Você olhou para o lado, sorriu e disse que tenhamos um bom dia? Não? Ficou triste de manhã? Porque esse é o dia que o Senhor nos fez. É dia do Senhor, é bênção do Senhor, é bênção nós podemos estar aqui, nós temos saúde, nós temos a vida para viver e viver para buscar a felicidade daqueles que estão ao nosso redor e a partir deles a nossa própria felicidade. No estudo domingo passado, nós deixamos 2 esclarecimentos. O primeiro foi: a felicidade está ligada a um estado de espírito que deve ser constante na nossa alma e deve ser diariamente realimentada através de atitudes positivas que colaboram para que os nossos relacionamentos tenham significado e alegria. O que foi que nós cantamos agorinha de pouco? Você se lembra qual era a frase que falava de felicidade, de alegria? Tanto o hineto quanto o hino falaram que a alegria é sempre advinda do Senhor. E essa será a principal temática do nosso estudo nesta manhã. Dissemos também que alegria é um estado de contentamento, é uma emoção pontual, momentânea, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo. Sendo a felicidade um estado de espírito, ser feliz, portanto, presta atenção, ser feliz é uma decisão pessoal. Eu tenho que decidir viver no meu coração intensamente a própria felicidade que Deus me oferece. Nesse sentido, quando nós lemos o versículo, este é o dia que o Senhor me deu, me fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, nós podemos parafraseá-lo para o nosso próprio coração, dizendo assim: Deus permite que eu viva e seja feliz nesse novo dia, portanto, nele eu vou encontrar razões para me alegrar. Haverá, em algum momento da nossa vida, razões para sermos felizes? Ou para mantermos a felicidade no nosso coração? Talvez você diga: mas pastor, tem muita gente passando por muitos problemas, eu estou passando por problemas, como eu posso encontrar razão para ser feliz? Jesus declarou: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus está dizendo que, independente das circunstâncias, eu devo viver cada momento desfrutando
das bênçãos que Ele conquistou. Notem bem, a cada momento eu devo desfrutar das bênçãos que Ele conquistou. Onde? No Calvário. Foi lá no Calvário, obrigado, querido. Foi lá no Calvário que Ele venceu a morte e que Ele trouxe vida e que Ele restaurou a nossa alegria. Jesus, Ele nos mostra isso a cada caminhada da nossa vida. Certamente, nem sempre nós viveremos no estado de contentamento. Podemos passar por momentos de dor, de tristeza, de fragilidade, indecisão, angústia, mas estes serão sempre pontuais e momentâneos, remanescendo na nossa alma o constante sentimento de satisfação que Cristo nos oferece. Ora, não existe ninguém nesse mundo que não passe por dificuldades. Todos nós. Se eu perguntar para você qual foi o problema que você teve essa semana, você vai me dizer: eu tive um monte. Eu também. Eu tive decepções? Você também. Eu tive momentos de tristeza? Você também. Lá em casa alguém ficou triste? Ficou. Por quê? Porque nós somos seres humanos frágeis. Mas é interessante que mesmo dentro da nossa fragilidade, o apóstolo Paulo, sendo alguém igualzinho a nós, ele escreveu a chamada Carta da Alegria. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses é chamada Carta da Alegria. Se você tiver com o seu celular, também serve. Abra no seu celular Filipenses. Eu quero citar alguns textos e gostaria que você acompanhasse o raciocínio, para você entender que eu posso manter a cada momento esse estado de felicidade no meu coração, mesmo passando por dificuldades. Primeiro, Filipenses capítulo 1, vai lá para os versículos 3 e 5, 3 a 5, Filipenses 1, 3 a 5. O apóstolo Paulo, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações, pela cooperação que vocês têm tido no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vai no versículo agora, no capítulo 3, pula lá para o capítulo 3, logo no primeiro versículo, primeira parte, o apóstolo ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Ao escrever essa bela carta, o apóstolo Paulo, ele estava encarcerado, ele era prisioneiro, ele estava algemado, ele estava impedido de locomover-se para estar na companhia das pessoas que ele amava e das pessoas as quais ele havia orientado, que ele havia discipulado, que ele havia evangelizado. Mas mesmo nessa circunstância difícil, vivendo numa cadeia, ele guardava no seu coração o regozijo e a alegria. Vai agora para o capítulo 4, pula para o capítulo 4. Primeiro versículo diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. O que você pode compreender pela expressão minha alegria e coroa? Aonde está a sua alegria? Sua alegria começa nas pessoas que estão ao seu redor, no seu lar, na sua esposa, nos seus filhos, nas pessoas da sua família, e se estende
as demais pessoas que fazem parte da sua vida. A igreja faz parte. Aqui Paulo, ele vê a igreja como a sua própria família, e na igreja ele encontra alegria, pela presença das pessoas. Você já parou para pensar? Vamos pensar um pouco nos nossos filhos, nos nossos netos. Ontem estavam os meus netinhos lá em casa, que coisa gostosa, que vitalidade, que doçura, que sorriso, que brincadeiras. Nos traz alegria, a realização dos filhos, a realização dos nossos sonhos como pais, é fruto da nossa alegria. Mas peraí, pastor, eu estou passando por um problema financeiro gravíssimo, mas onde é que estão os teus olhos? Teus olhos estão nas bênçãos ou nas tribulações? Tua alegria, tua felicidade está baseada naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem realizado na sua vida, na vida da sua família, aquilo que Deus tem mostrado ao longo da sua história, a presença dEle, ou está naquilo que é temporal e que passa? Ele faz um rogo logo em seguida, dizendo assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos, novamente Paulo diz, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É interessante que ele usa aqui uma expressão sempre. Lá no grego significa contínuo. Alegrai-vos continuamente no Senhor. Numa época que nós vivemos, é possível se alegrar continuamente no Senhor? Aqui ele está falando de uma alegria que passa lá pelo fundo do nosso coração, e não por uma alegria que é temporal, ou por um momento de adversidade temporal. Mas logo em seguida ele usa uma expressão ao referir-se às duas mulheres, dizendo assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Quero parar um pouquinho aqui para pensar sobre essa expressão, moderação. O que é que você entende por moderação? Vamos lá. O que é que vocês acham que é moderação? Oi? Falem alto, por favor, porque eu estou ficando meio surdinho. Sem exageros, que mais? Equilíbrio, que mais? Não extrapolar, que mais? Aqui a ideia no grego é exatamente isso, equidade, equilíbrio, no sentido de ser manso, moderado, afável, sossegado, calmo, justo. Nos nossos relacionamentos é possível ser moderado? Quando a gente está conversando com alguém, ou quando alguém pisa no nosso calo, qual é a nossa tendência? É ser moderado, nesse sentido, no sentido de compreensão, no sentido de entrar num acordo, no sentido de buscar justiça para o bem do outro, para depois o nosso próprio bem, pois a felicidade sempre será, ela sempre acontece quando eu busco para o outro, e ela se reflete no meu próprio coração. Então, ao usar essa palavra moderação, Paulo então, ele está se referindo a um conflito que havia entre Evódia e Sintique, duas mulheres que ele evangelizou, e que as duas estavam se batendo dentro da igreja, não estavam se relacionando com moderação. Isso pode acontecer? Acontece dentro da igreja, acontece dentro do lar, acontece na escola, acontece na empresa, pode acontecer em qualquer lugar. E Paulo, ele diz, tenha moderação, porque não há como ser feliz sem ter esse sentimento, né? É isso que Paulo está dizendo.
Mas continuando aqui o texto, ele diz: eu peço a você, meu companheiro, que as ajudes. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem alguma coisa que tem tirado a sua alegria baseada na ansiedade? É final de ano, se você está estudando, você tem provas, tem trabalhos, tem TCCs para entregar, com certeza você está atribulado, pode ter passado por momentos aí que você não esperava, e isso tem tirado a tua alegria, a tua felicidade. Paulo, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Também Jesus diz: basta cada dia seu mal. Ora, eu sei algumas coisas que vão acontecer a partir de janeiro que afetarão o meu caixa. Eu vou ganhar menos. Mas se eu começar a sofrer desde agora, eu vou deixar para verificar isso lá em janeiro, porque basta cada dia o seu mal. O mal ainda não chegou. Agora, se eu me ficar antecipando o mal, ou a dificuldade, ou as circunstâncias, o que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa infeliz. Tira a minha felicidade. E ele completa dizendo: sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem alguma coisa que Deus não conheça? Nada. Não há nada que eu faça, que eu pense, que eu sonhe, ou que passe pela minha vida, que Deus não conheça. Eu não conheço tudo, mas Ele conhece tudo, porque Ele é onisciente. E Ele sabe tudo sobre nós. Conhece os nossos sonhos. Portanto, quando nós oramos, e quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós temos que descansar nele, e sabendo que no tempo dele, Ele estará guardando o nosso coração. Quando aqui diz guardará o nosso coração, o que significa isso? Quem é que pode me ajudar? Quando eu busco ao Senhor em oração, o apóstolo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. O que significa isso? Guarda de quê? Oi? Do desespero, que mais? De sentimentos negativos, que mais? Ansiedade, que mais? Dúvidas. Porque Deus vem, age, interage na nossa mente pela ação do seu Espírito, e é Ele que nos dá a sobriedade, Ele que nos dá a confiança, e Ele que nos mostra que seguindo o seu caminho, seguindo os seus passos, eu nunca estarei sozinho, que nada poderá afetar drasticamente o meu viver, porque Ele está comigo, e Ele está guardando os meus sentimentos, está guardando a minha vida, as minhas circunstâncias. Deus está do meu lado. Mas espera aí, pastor, poxa vida, nós acabamos de sair de uma pandemia que faleceram, sei lá quantos, perdi a conta, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, mais de 1 milhão de pessoas morreram em todo o mundo. E aí? Os propósitos de Deus na história. Como eu posso compreender a mão de Deus? Nós temos que entender que Deus sempre será, num de seus atributos, justo, e Ele realizará a sua obra, ou permitirá a obra, dentro da sua própria vontade. Algumas coisas eu não consigo compreender. Um dia desse eu estava lá em São Paulo e conversávamos sobre essas questões, e eu ouvi de um querido irmão dizendo o seguinte: quando eu chegar lá no céu eu vou perguntar para Jesus. Eu falei: acho que eu também vou, viu? Porque tem muita coisa aí que eu não sei, mas eu quero saber por quê. Por que aconteceu assim, ou por que aconteceu de outra forma? Por que essas coisas acontecem na minha vida? Por que, Senhor? Eu não consigo muitas vezes entender.
mas eu guardo isso no meu coração, e eu sei que um dia, estando na sua presença, eu poderei um dia perguntar para ele, né? E como será a eternidade, vai dar tempo para todo mundo conversar com ele, né? Porque estará no eterno, então terá muito tempo para isso. O fato é, há um Deus que nos guarda e pode guardar a nossa felicidade intacta no nosso coração. Quanto mais, irmãos, diz Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, guarda o teu coração. Tem um versículo que diz que guarde prudentemente o teu coração, porque dele, quem conhece o resto? Procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração dos pensamentos maus. Guarda o teu coração das inseguranças. Guarda o teu coração das incertezas. Guarda o teu coração confiando em Deus. É a única maneira que eu posso guardar o meu coração do meu pecado. Paulo continua dizendo que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Não digo isso por causa de necessidade. Presta bem atenção na expressão de Paulo. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Aprendi. Ora, então, uma decisão pessoal. Eu aprendi, eu decidi, eu vivo decidindo contentar-me nas circunstâncias em que me encontro. Aí ele completa, eu sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou experimentado. Talvez os meus jovens não sejam tão experimentados, mas estão experimentando a cada dia as dificuldades e as tensões da vida. Mas nós que já passamos dos 50, eu dos 60, já experimentamos um pouquinho de tudo. Somos experimentados, temos vivido sob a dependência de Deus, e nele temos encontrado resposta nos momentos mais difíceis. Tenho experimentado tanto a ter fartura, como em passar fome. Você já parou para pensar que Paulo diz, olha, tem hora que eu comi feijoada, eu fiz churrasco com os amigos, mas teve hora que eu não tinha o que comer. Mas eu aprendi a contentar-me em todas as circunstâncias. Eu posso trazer isso para nós. Teve hora que eu estava empregado, mas também tem hora que eu estou desempregado. Tem hora que eu estou cheio de vendas, tem hora que eu não vendo nada. Mas não importando a circunstância, eu estou nas mãos de Deus. E Ele cuida de mim. É isso que Ele está dizendo. Tanto em ter abundância, como em padecer necessitado. E aí Ele completa com uma expressão que é gloriosa. Nota bem essa expressão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Que coisa linda. Você tem guardado isso no seu coração? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando? No tempo de Deus. É difícil compreendermos o Cronos, que é o tempo que nós vivemos, e o Kairos, que é o tempo de Deus. Muitas vezes nós somos angustiados, nós carecemos da resposta, nós ficamos ansiosos, angustiados no nosso tempo, porque nós queremos agora. Mas Deus mostra no tempo Kairos, que é o tempo dele, que Ele está no controle e que nada nos faltará.
A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero parar aqui, porque o tempo já foi, né, Fábio? Na próxima semana a gente continua. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O tema geral hoje, tema específico foi, qual foi o tema mesmo? A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos dê a cada dia essa alegria maravilhosa, essa felicidade que deve permanecer no nosso coração enquanto nós vivemos. Amém? Fábio.